Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira. Estamos publicando um dos últimos episódios de 2023 e a coisa que eu mais ouço das pessoas nesse período é como se sentem cansadas, como o final do ano é corrido, vem a pressão das metas, dos eventos, a ansiedade de olhar para frente como se a vida parasse, a gente tivesse que começar tudo de novo e tudo melhor. E às vezes parece que até o nosso desenvolvimento pode se tornar uma carga a mais. E daí, esse semestre, eu estava muito em contato com pessoas que estavam indo para um congresso sobre felicidade. Um tema bastante trabalhado nesse movimento da psicologia positiva, por exemplo, que trabalha menos com as nossas carências e mais com os nossos potenciais, com os nossos recursos para lidar com as nossas carências, deficiências ou infelicidades. E esse é um tema que está entrando, finalmente, cada vez mais, no meio corporativo e na nossa visão sobre trabalho. Trabalho tem que ser fruto de sacrifício ou pode ser fruto de e gerador até de bem-estar. Então, daí eu me lembrei muito de uma profissional que eu entrei em contato durante a pandemia, que trouxe o seu testemunho ao Âncora de Carreira, quando nós estávamos gravando sobre uma série de adaptações ali em 2020, quando estourou a pandemia, e que de lá para cá mergulhou no estudo do tema, felicidade. Bruna Severo Romero é administradora, sócia da Severo Romero Corretora de Seguros, tem formação internacional em felicidade, esteve nesse congresso sobre felicidade, que está na 6ª edição, é casada e é mãe do Gabriel, de 5 anos. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, querida. Que bom estar aqui com vocês, contigo aqui nesse momento e com todos os ouvintes aí no futuro. Obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Eu que agradeço a tua atenção e disponibilidade. E, Bruna, a primeira coisa que me vem logo que eu ouço sobre o teu trabalho, né, sobre o trabalho na Severo Romero Corretora de Seguros, é que uma corretora lida com sinistros, ou seja, com acidentes, com danos, com a compensação de perdas. E daí eu te pergunto, como é que foi o teu processo para buscar uma formação acadêmica em felicidade e seguir nessa trajetória, né, tendo felicidade como um foco de estudo, inclusive? Sim, essa pergunta é bem interessante, porque, bom, eu sou, como tu já falaste, nessa administradora, corretora de seguros. A nossa corretora completou esse ano 23 anos de mercado, né, na qual eu sou sócia dos meus 3 irmãos, então somos 4 sócios, 4 irmãos e o nosso time. Hoje a gente atende aí 20 estados do Brasil, são mais de 15 mil vidas atendidas, 500 empresas, e a gente é bem especialista na área de pessoas. Plano de saúde, seguro de vida e plano odontológico. Por quê? O mercado segurador realmente, né, é um mercado extremamente amplo e a gente percebe cada vez mais assim que nós somos verdadeiros apaixonados por gente. A gente gosta de pessoas e no seguro a gente sempre trabalhou então nessa área, né, de benefícios. Então sempre muito nessa linha do bem-estar, né? Dentro do plano de saúde a gente sempre deu palestra sobre uso preventivo do plano, sobre cuidar da saúde de forma preventiva. E aí entra uma coisa que é muito de berço, né, Binha? Porque o Congresso fala disso, a ciência da felicidade fala disso, a psicologia positiva fala disso, que é a gente honrar e compreender a nossa própria história, né? Aí vem um pouco antes, que é o nosso pai e a nossa mãe, né? Eles sempre falavam muito na nossa casa sobre felicidade, sobre harmonia, né? O pai é preletor da Seishonoye, que é uma filosofia de vida, onde eles falam sobre 5 saúdes, e aí tu já começa a abrir um pouco a cabeça que ele falava, né? De saúde espiritual, de saúde financeira, né? De saúde familiar, de saúde física, enfim. Então, desde muito jovens, assim, a gente sempre entendia que a vida não era só o que a gente chama da roda do rato, né? Trabalha, 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 corre, 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 ou seja, tu acorda, sai correndo, larga o filho na escola, vai para trabalhar, faz as tuas coisas, chega em casa, come, dorme e assim segue. O pai e a mãe sempre nos provocaram muito nesse sentido, assim, né, de que a vida é muito mais do que os compromissos do dia a dia. E aí nós acabamos, né, crescendo, e aí na nossa vida profissional nos tornamos sócios. Então a Severo Corretora é uma corretora que me traz muito orgulho, porque a felicidade tá lá dentro, assim, é mergulhada nesse sentido. E aí o que aconteceu, né, Binha? Quando a pandemia estourou,
Nós moramos um tempo no Canadá em 2016 para 2017 e fizemos amigos, assim, do mundo inteiro. E aí, quando a pandemia começou lá na China, eu lembro que na época, lá em 2020, assim, no inicinho, logo no início, eu liguei e falei com vários amigos, assim, de vários lugares do mundo. Eu lembro que eu falei com pessoas de 9 países, assim, tipo, desde o pessoal da China, da Coreia, ali na Europa já estava chegando e tal. E aí teve um rapaz na Coreia, o Kim, um grande amigo, que ele falou assim, Bru, tá diferente. Vai chegar no Brasil do jeito que tá. E eu falei, cara, tu não tá entendendo, aqui não é a Coreia, no Brasil não tem estrutura. E aí trouxe, assim, a preocupação que as seguradoras já estavam apontando em relação ao plano de saúde e o impacto da Covid, sabe, Bia? Então, assim, como que vai ser isso chegar no Brasil? E na época eu tava gravando alguns vídeos sobre esse tema, do tipo, isolamento social, né? O que as seguradoras estavam reportando no sentido de que, gente, né, tem que ficar, porque pra gente tentar conter, não espalhar, a questão da internação, falando mais no viés do plano. E aí, quando eu fiz alguns vídeos assim, eu recebi algumas pessoas me chamando no Instagram, perguntando assim, Bru, beleza, todo mundo tá falando disso, mas como é que aguenta? E eu já fazia, assim, alguns conteúdos de felicidade, mas por prazer, por hobby, né? E aí eu falei para o Eduardo, cara, vou fazer conteúdo sobre como enfrentar esse momento. Não só que tem que ficar em casa, mas como que faz para ficar em casa, né? E aí eu comecei, foram 101 dias consecutivos de lives, né, diárias aí sobre o tema de felicidade consciente. E era bem cedinho, eu me lembro que eu acompanhei essa época. Porque que coisa boa, eu me lembro, a gente se falava, né, assim, meu Deus do céu, e é isso, e é o que temos, né? E é o que o Tal Ben-Shahar, que é esse da minha formação internacional em felicidade, é considerado, tá, hoje é considerado um dos maiores especialistas do tema no mundo, né? Ele foi professor da disciplina mais concorrida da Universidade de Harvard, né? Da história da universidade. Ele é realmente fantástico, um professor inteligentíssimo, profundo, e o Tal fala, né? Um dos segredos, ele fala, o grande segredo da felicidade é a realidade, né? É a realidade, é dentro da tua vida. Como é que dá para ser mais feliz? E aí eu lembro que nessa época eu comecei a fazer lives, então foram 101 dias ali falando sobre como enfrentar esse momento, como passar por isso, como é que a gente estava fazendo. E nisso eu comecei então a buscar mais subsídios. Comecei a pesquisar mais, comecei a ler muito mais, eu sempre gostei muito de ler, mas comecei a ir bem fundo nessa questão da felicidade, de como encontrar aquele momento. E ali eu acabei conhecendo diversas pessoas, o próprio Gustavo Arnas, que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, meu amigo, e, né, no qual eu estava agora esse último final de semana. E aí no final, quando eu convidei o Gus para fazer uma live, eu fiz a live e tal, e a gente fez a live juntos e foi incrível. E aí no final, quando eu estava fechando 100 lives, eu acho que ele foi uma das últimas lives. Eu disse, Gus, eu quero te convidar para fazer uma live, porque agora eu vou encerrar o ciclo. Ele falou, Bru, tu ainda tá fazendo live? Jesus, de onde é que tu tira energia, mulher, não sei o quê. Ele falou, não, então assim, vamos ajudar mais as pessoas, vamos lançar um curso juntos, eu entro com a teoria, tu entra com a prática, e aí nós lançamos um curso sobre felicidade, né, uma jornada de transformação. E aí, quando terminou isso, eu falei, Gus, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu amo proteger as pessoas, e naquela época a gente estava trabalhando muito, né, Binha? Plano de saúde, seguro de vida, tu pode imaginar o quanto a gente trabalhou na pandemia, com 20 estados do Brasil, né, estando aí tendo segurados em todos esses estados. E aí... O mais incrível era conseguir manter essa leveza e energia com essa perspectiva extremamente negativa, se ficasse olhando só para isso. Guria, tu sabe que assim, ó, é muito louco, porque às vezes a gente para e pensa assim, cara, como é que a gente passou por isso, né, Binha? Gente, exatamente. Tu sabe que tinha épocas assim, eu lembro que eu acordava de madrugada, porque assim, eu fazia live das 7 às 8 da manhã, e 8h30 eu entrava em reunião com o meu time na corretora, e ali o bicho pegando, tipo assim, faltou respirador em Salvador, faltou respirador em Manaus, faltou respirador. Quando o Moinhos aqui parou, eu lembro que eu acordava de madrugada assim, tipo, respirador em São Paulo. Eu falava, cara, será que é sonho? Será que é pesadelo? Será que é real? E procurava meus WhatsApp, assim, porque realmente era um volume mergulhados nós estávamos, né? O Eduardo também ele trabalha na área de healthcare, assim, de cuidado de saúde, então com ecografia, com tomógrafo, e daí na época a ecografia também foi muito importante, então eram os dois mergulhados lá na ponta, assim. E aí eu lembro que quando terminou tudo, eu falei, cara, eu quero saber, terminou, eu digo assim, essas 100 lives, eu disse pro Gus, eu quero saber mais, né? Eu amo o que eu faço e eu sinto que eu posso entregar mais, não só dentro da área do mercado segurador, mas mais para isso, né? Que eu vi, as pessoas diziam assim para mim, a frase que eu mais ouvia, Binha, era assim, Bru, muito obrigada, porque nada mudou e tudo mudou. Porque as pessoas estavam dentro de casa, não podiam sair, o entorno era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, elas tinham mudado. E em elas mudando,
o entorno mudava por consequência. E aí a gente vê e já começa aqui falando de psicologia positiva e da ciência da felicidade, né, Binha, que fala muito, um dos conceitos que eu gosto muito da ciência da felicidade é o conceito de transbordar e não de se esvaziar. Porque quando concluí esses 100 dias, eu cheguei para o Gus e falei, Gus, qual a melhor formação para eu fazer? Aí ele que me indicou essa formação com o professor Tal Ben-Shahar, ele até contatou tal, para, né, falar do meu nome, que eu iria entrar e tal. E hoje é interessante falar isso, né, que muitas pessoas não sabem que felicidade é uma ciência. Academicamente falando, é uma área do conhecimento, como é o direito, como é a medicina, como é a administração, na qual eu também sou formada. Então, hoje existe a ciência da felicidade, que é uma área extremamente ampla, que a gente estuda diversas áreas, desde a filosofia, a arte, a própria medicina, a própria psicologia, a administração, tem de todas as áreas, porque é uma área absolutamente multidisciplinar. Se a gente for pensar o conceito, né, os conceitos que existem de felicidade, eles são universais, né? Existem princípios universais que se aplicam a qualquer ser humano. Por exemplo, o princípio físico. Um dos princípios, que é o princípio físico. Bom, né? É o princípio de tu cuidar da tua saúde, tu ter um sono de qualidade, cuidar da tua alimentação, tomar uma quantidade adequada de água, fazer exercício físico, cuidar do teu corpo. Sim, só que aí entra, com base no princípio universal, o que a gente chama do princípio personalíssimo, né? Beleza, é físico. Para mim, eu, por exemplo, faço yoga. Muitos dias pela manhã, 7 horas é o meu horário que eu gosto de fazer yoga. Tem gente que gosta de 11 da noite fazer boxe. Ir lá e tá tudo certo. A questão é eu olhar para mim mesmo e entender o que faz sentido na minha vida. E uma frase que o Tal sempre fala é, o que é felicidade para mim? Eu olho os princípios universais e como que eu aplico isso na minha vida? Aí começou essa grande jornada, né, Binha, de então, hoje eu dou palestra sobre felicidade consciente, já palestrei em vários lugares, já palestrei para a Philips, já palestrei para o Sesc, enfim, vários lugares já me contrataram para dar palestra sobre o tema, porque hoje é isso que tu está falando, assim, né, a sociedade está muito corrida, as pessoas estão muito cansadas. Agora, acabei de voltar do congresso também, eu fui no congresso de felicidade agora, né, e no mês passado eu estive no congresso de corretores de seguros, que foi o primeiro congresso pós-pandemia, e as seguradoras falando sobre a preocupação sobre a saúde mental. Bom, esse é um tema que está cruzando absolutamente todos os espaços, não tem onde eu, claro, eu também nesse período, um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, foi exatamente o tempo de formação em psicologia, né? Então, a gente fica mais atento a esse assunto, Sim. Mas é um assunto que vem em qualquer espaço que se esteja, tu pode estar falando com as mães na escola, Total. dos filhos, pode estar falando no teu ambiente de trabalho, pode ser numa faculdade, pode ser em qualquer área de trabalho, vem o tema da saúde mental, seja por uma vivência de quem está diante de ti, seja pela preocupação com o seu meio, vendo o adoecimento das pessoas. E aí eu quero entrar no que é mote aqui do âncora, nesses anos todos, e que ia fazer o seu primeiro ano lá quando estourou a pandemia. Então, ele tem um processo semelhante dessa jornada. Mas tu falaste aí, e eu queria puxar por essa frase, né? O segredo da felicidade é a realidade. É onde dentro da tua realidade se encontra a felicidade. Porque é isso, assim, no senso comum a gente acaba jogando felicidade às vezes para longe, né? Então tem uma frase muito boa também que um amigo meu usa bastante, que eu adotei, que é a felicidade não é o lugar em que se chega, mas a forma como se vai. São frases simples que vão nos ajudando, né, a fazer esse processo. E daí a gente fala aqui muito de mulheres empreendedoras, de mães empreendedoras. E esse mesmo antes do final do ano, é um meio em que a gente ouve muito o cansaço, né, a exaustão. Então, o que a gente pode falar especificamente para essas mulheres geradoras de renda, muitas vezes por oportunidade, mas outro tanto, e a maior parte por necessidade, de encontrar essa felicidade no que faz, né? Claro. Essa pergunta é muito boa, sabe, Binha? Porque no final das lives, todas as vezes que eu tinha convidados, eu fazia essa pergunta: qual é o segredo da felicidade? E de uma forma muito feliz eu pude ouvir essa resposta do próprio Tal Ben-Shahar, né, que é um grande especialista. E aí ele falou: a felicidade tem 3 segredos, anota aí, né? Número 1 é realidade. Aí tá. Número 2 é realidade. E o número 3, tu ainda não entendeu, é realidade. Não tem outro segredo. E ele fala muito sobre isso. Ele fala: as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Elas querem ali aqueles 5 passos para, né?
Mas, na verdade, né, Binha, cada um, diante da sua própria realidade, precisa entender. E tem o tal sempre fala, o ponto não é se tu é feliz, o ponto é como é que tu pode ser um pouco mais feliz. Porque quando a gente olhar, tem pessoas que são naturalmente, ou por esforço, né, mais ou menos felizes. Mas o ponto como tu falou, é uma jornada, é uma caminhada. E a grande descoberta da felicidade é entender que não é sobre o lá, é sobre o trajeto. Agora, fazendo um paralelo aqui, uma comparação, nós estivemos em Curitiba e nós aproveitamos e fizemos um passeio muito gostoso para Morretes, né? Tem o trem ali de Morretes, Curitiba. E o meu esposo foi comigo e tal. E aí, tava chovendo bastante, tipo temporal mesmo, quando a gente tava, né? Então, assim, o guia disse, aqui vocês imaginam que tem um monte, lá, aqui vocês imaginam. E assim, era o que tinha, né? Era a realidade, era aquilo ali, tava chovendo. E aí, eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, será que vai demorar muito para chegar em Curitiba? E aí eu usei isso com o meu esposo conversando ali, eu falei, amor, vamos fazer uma reflexão sobre o que a gente ouviu aqui. Porque a grande questão é, a gente não quer chegar em Curitiba, porque a gente saiu de lá, né? A gente saiu de Curitiba, pegamos uma van, fomos para Morretes, fomos para a região e pegamos o trem para curtir a jornada. Sim, Curitiba é o destino final, né? Mas a questão é aproveitar a jornada. E aí entra um ponto, Binha, quando a gente fala de realidade e felicidade na vida real, porque quando eu, né, no meu Instagram, nas minhas palestras, eu sempre falo sobre felicidade na prática, aqui, na vida real, porque o Tal, ele sempre fala sobre research, né, que é a pesquisa, e me search, como é que eu aplico essa pesquisa na minha vida? Porque de nada serviria se a felicidade, que, né, se fala a ciência das ciências, fosse aplicada apenas academicamente. Se tu é uma super especialista, uma nutricionista maravilhosa, especialista em alimentação saudável, e pela correria do dia a dia, pela tua realidade, tu vive de fast food, por mais conhecimento técnico que tu tenha, tu não tá colhendo praticamente nada do teu conhecimento na tua vida. Por isso que, quando eu dou as palestras, eu faço uma analogia com isso e eu digo, qual é o açúcar do teu café? Porque se tem uma pessoa que entende muito de nutrição e se alimenta só de fast food, não cuida nada, e tem um cara que vai numa palestra e diz, cara, eu não entendi nada, eu entendi que se eu tirar açúcar do café, melhora a minha saúde. Ele já tá colhendo mais frutos na prática. Porque a grande questão da ciência da felicidade, né, Binha, é a prática. E o que a gente fala de realidade, né? O estudo mais longo da história sobre felicidade, né, o estudo mais longo da história da humanidade sobre felicidade, é um estudo de Harvard, e ele chegou a uma conclusão que sim, várias coisas são importantes para a felicidade. Mas se eles pudessem abordar qual seria o ponto principal, esse estudo tem mais de 80 anos, é relacionamentos. São os relacionamentos. Então, o que eu traria aqui para essas mulheres, e eu também, enquanto mulher empreendedora, porque o mercado segurador também é um mercado absolutamente masculino, tradicional, então também tem os seus muitos desafios, como todos os mercados, né? Mas o ponto é, com quem tu está dividindo a jornada? Então, mais importante que o destino, né, tudo isso, é quem está do teu lado a compartilhar. E muitas vezes essas mulheres empreendedoras, e como a gente conversou antes, né, não é sobre quem tem um CNPJ. Tu pode trabalhar numa empresa, ser uma empreendedora, uma intraempreendedora, uma atitude empreendedora. Tu pode ser funcionária pública e ser uma empreendedora. Tu pode ser uma mãe dentro de casa, né, com uma carreira, com a vida dedicada aos teus filhos e ter uma atitude empreendedora. O ponto não é sobre ter um CNPJ ou não tem nada a ver com isso. O ponto é, as mulheres, muitas vezes, elas acabam... E aí, por isso eu trago esse ponto do não esvaziar-se. Né? As mulheres, às vezes, têm uma atitude de que elas dão tudo de si até o limite do máximo, seja pelos filhos, pela mãe, pelo pai, pelo marido, pelas amigas, pelo trabalho. Elas se esvaziam. E a dica que, se eu pudesse dar uma dica aqui, é... A felicidade ela é muito mais sobre tu transbordar do que tu te esvaziar. No seguinte sentido, quando tu tá bem, e aí por nós, Binha, vamos fazer um exercício aqui junto com todos que estão nos ouvindo, todos e todas, né? O ponto é assim, pensa num momento que tu tava super bem da tua vida. Era muito mais leve, inclusive, para tu fazer as coisas para quem tu ama, para os outros. Cuidar do teu filho era mais prazeroso, do esposo, das questões do trabalho. Agora pensa um momento muito difícil da tua vida. Tudo era muito pesado. Seja fazer as menores coisas, como às vezes se alimentar, às vezes, né, dar conta das coisas das crianças, do trabalho. Era tudo, demandava muito esforço. Então o ponto que a gente traz, e o Tal Ben-Shahar escreveu um livro durante a pandemia,
E aí um amigo falou, Batal, tu vai mesmo escrever um livro sobre felicidade diante de uma pandemia? Ele falou, pois é agora que a gente tem que falar dela. E esse é o ponto. Às vezes a gente fica esperando o momento ideal, lá num futuro mágico, para ser feliz. Só que felicidade não é sobre isso. Felicidade é como é que eu posso colher momentos e viver me sentindo mais feliz hoje, aqui, agora e na minha realidade. Com os meus desafios, com a família que eu tenho, com, né, a empresa ou a posição profissional que eu tenho. A questão é o que me faz bem? Sabe, eu costumo usar uma expressão que o que me dá um quentinho no coração? É acordar de manhã antes que a casa acorda, para mim, por exemplo, tomar um chá e fazer a minha yoga? E então, por que eu não me esforço em fazer mais isso, né? É ter um momento que eu consigo brincar com meu filho sem estar com o celular na mão e estar realmente dedicada a isso. E aí, Binha, eu trago um ponto aqui que lá no Congresso foi muito abordado, que é o estado de presença. A Monja Coen foi uma das palestrantes, ela é incrível, né? E ela falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: eu acho muito curioso que as pessoas querem muito ir nos lugares. E aí, quando elas chegam nos lugares, elas pegam o celular, começam a filmar e ficam olhando para a tela do celular. E quando elas saem dos lugares, elas ficam olhando o vídeo que elas gravaram. Sendo que em nenhum momento elas se conectaram com a coisa lá, no presente. E aí a monja fez um desafio, assim, que é isso. Vamos olhar mais com os olhos e menos com as telas? Quer filmar? Filma. Mas primeiro te conecta com a situação. Primeiro esteja onde tu está. E o estado de presença é uma coisa que traz muito sentido. Porque senão fica aquela coisa, tu deita a cabeça no travesseiro, parece que, meu Deus, fiz um monte de coisa e hoje não fiz nada. Vou citar um autor aqui, porque eu quero dar uma dica prática para vocês, tá? O professor Richard Davidson, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É preciso empregar esforço, tempo, foco e paciência. Eu costumo fazer uma comparação que é: ninguém vê alguém sair da academia super forte, super malhado, e dizer, nossa, que sorte, olha lá, passou num portal. Não, precisa de esforço, precisa de tempo, precisa de paciência, de foco. E a felicidade também. A felicidade hoje, né, academicamente falando, ela é uma habilidade. Então, eu vou dar um exercício prático aqui para vocês para desenvolver, né, essa questão da ciência da felicidade. Um exercício muito difundido, inclusive, também presente aí na psicologia positiva, né, na ciência da felicidade, é o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão consiste em pegar um caderno, uma agenda, um livro, enfim, algum local para fazer anotações, em que ou no final do dia, no início do dia, no horário que ficar melhor para você, que funcione para você. O importante é funcionar para ti. Anotar as 3 coisas do dia que mais te causaram gratidão, que mais te trouxeram gratidão. Como que eu identifico isso? Aquele quentinho no coração que eu falei antes. E a questão é, não precisa fazer sentido para ninguém que não para ti. Não precisa dar explicação para ninguém. Eu acho que eu devia colocar pela minha saúde. Não é o que devia, é o que realmente fez tu te sentir grato naquele dia. Vou dar um exemplo muito rápido aqui, Binha. No Congresso de Felicidade, a minha avó, infelizmente, já não está mais aqui com a gente, mas ela fazia doce de abóbora. E eu, sinceramente, até fiz um post sobre isso, não era meu favorito, né? Mas, quando eu estava lá no Congresso, a gente almoçou e no final tinha uma sobremesa que era o quê? Doce de abóbora. Eu falei, cara, eu vou comer esse doce assistindo a próxima palestra e me conectando com ele. Eu nem gosto tanto de doce de abóbora, do sabor, mas eu vou te dizer que eu me emocionei e chorei, então, comendo aquele doce ali, conectada com isso, né, como os momentos que eu tive com a minha avó. E aí, o que foi pro meu Diário da Gratidão? Comi doce de abóbora. É isso que eu queria explicar. São momentos que fazem sentido para ti naquele dia. E aí, com isso, aos poucos, com paciência e tempo, com o passar dos tempos, em 8 semanas, por exemplo, né, os estudos já mostram que tem uma grande diferença em elevar gradualmente o nível de bem-estar e felicidade. Não, e eu queria pontuar de tantas coisas ricas que tu falaste aí. Uma é a questão de processo, né? Eu, assim como tu fala e tem palestrado sobre felicidade, a minha área e o foco tem sido principalmente a questão da comunicação, até por toda a experiência, né, até aqui. E é exatamente isso que eu digo, porque as pessoas querem dicas práticas, mas no sentido, assim, de mágica quase, né? As 5 coisas que eu preciso fazer para me tornar um bom comunicador e me relacionar bem. E isso não existe, né? Então, eu digo, qualquer um que te diga que é assim, tu fala assim e responde assado, não dá, é fraude, porque cada pessoa é uma pessoa e a reação dela à tua fala pode ser outra. O que existe é a atenção à pessoa que está diante de ti.
tu sabendo com quem tu está falando e escutando essa pessoa, tu vai saber o que dizer. Mas é processo, é o que eu sempre digo, não tem segredo, tem processo. Então, a mesma coisa quando tu fala da felicidade, né? Como habilidade, desenvolver isso. E o que tu trouxeste agora, muito concretamente, do sabor do doce de abóbora, que é um outro conceito também que se vê em psicologia positiva, que é do savoring, né? To savor, Saborear aquilo que você está fazendo. E às vezes, talvez o convite que me vem agora, né? É que este episódio do podcast possa ser isto. Dar essa parada. Eu comecei falando de correria de fim de ano. É lembrar de parar para valorizar as coisas, de saborear coisas que já se tem. Porque às vezes não é conquista nenhuma, né, Bruna? É reconhecer em primeiro lugar, e daí valorizar aquilo que a gente já possui, e às vezes é o simples. Estou com as minhas filhas com saúde, isso me dá uma tranquilidade, né? Elas estão, enfim, tá no final de semana, final de ano, tá corrido, mas que bom que eu posso celebrar junto com elas. Então, é o poder prestar atenção àquelas coisas que a gente tem, mas que a gente entra realmente num looping de correria, que se a gente não faz um esforço, e às vezes parece que felicidade não tem a ver com esforço, mas sim, se a gente não faz um esforço de parar e prestar atenção, a gente passa pela felicidade, né? E não pega. E tu sabe que tem uma questão interessante. Quem trouxe isso no Congresso foi o Cortella também, outro fenômeno, né? E o Cortella trouxe um ponto que eu também já tinha estudado, né? Já tinha visto esse estudo na ciência da felicidade, então foi muito interessante que ele trouxe um ponto do que as pessoas mais querem, né? No leite de morte, o que elas mais desejam. Elas desejam um carro novo, o iPhone do ano, ou, sei lá, ganhar 1 milhão. Não, né? Elas queriam a última janta com os filhos, elas queriam mais tempo com a esposa, elas queriam... Aqui eu dou uma engasgada, porque realmente, assim, quando a gente estuda a ciência da felicidade, a gente para entender que, sim, os recursos, eles são importantes, né? A gente precisa, né, ter uma vida digna, né, e ter acesso aos recursos. Mas, ao fim e ao cabo, a ciência da felicidade, por exemplo, os princípios universais, que eu vou falar isso rapidamente aqui, não vai dar tempo de explicar, né, Bia, por uma questão de relógio mesmo. Mas eles são assim, ele chama SPIRE, né, que é o princípio da formação que eu tenho, né, o Tal Ben-Shahar, e junto com outros professores, então eles montaram esses princípios universais da felicidade, que é o S de espiritual, em inglês, né, gente, mas então é o S de espiritual, o P de físico, o I de intelectual, o R de relacional e o E de emocional. E aí pergunta, tá, mas e o financeiro? Né? E eu fiz essa pergunta pro Tal, falei, Tal, desculpa, né, eu tô toda envergonhada aqui de fazer essa pergunta, mas assim, nós vivemos em um mundo, né, aí, século XXI, como é que a gente faz? Realmente, existe uma questão que é a dignidade, né, o recurso, ele é necessário, só que aqui nos princípios universais da felicidade, a gente estudou muito, exaustivamente, muitas pessoas e muitos dados para a gente chegar em princípios universais que seguem elevando o nível de bem-estar. E dinheiro, cientificamente comprovado, não é algo que vai seguir significativamente levando. Por exemplo, uma pessoa que está na linha da pobreza e você dá uma vida digna, uma casa, banho quente, roupa, comida, condições, ela tem um salto absoluto de felicidade. Só que depois disso, tu levar ela para casa, uma casa um pouco melhor. Agora, em vez de ter um banheiro, tem 2 banheiros. Aí agora, em vez de ter 5 peças de roupa, ela tem 10 peças de roupa. Tudo bem, ela vai se sentir um pouco mais confortável, mas o ponto não é esse. Aqui a ciência da felicidade, ela fala sobre princípios absolutos que elevam sempre o teu nível de bem-estar e felicidade. A pessoa ganhou na Mega Sena 1 milhão, 2 milhões, não é isso, não eleva tanto o nível de bem-estar, porque ele diz o seguinte, tem um teto que o financeiro pode te dar, que é essa linha, e depois disso, a gente estudou os princípios que são, por exemplo, a minha saúde relacional, a minha área relacional, tá? Na minha área relacional, eu sempre posso melhorar. Como é que eu posso ser uma melhor mãe? Como é que eu posso ser uma melhor esposa? Como é que eu posso ter um relacionamento melhor com os meus amigos, com os meus pais, com as pessoas à minha volta, com a minha comunidade, comigo mesma, antes de me relacionar com os outros, inclusive, que eu sou minha melhor amiga e o meu maior carrasco, né? Como eu me relaciono comigo? Eu olho e digo, cara, uma frase que eu gosto muito, eu não dou conta de tudo, mas eu dou conta de tanto, e toda mulher dá conta de tanto. E será que eu paro e digo, mas eu fiz isso. Mas não fiz isso. Sabia que eu não ia conseguir dar conta de tudo. Mas o que tu deu conta?
E aí entra esse ponto. Quando a gente fala de ciência da felicidade, os princípios, né? Que nem a saúde física. Quanto mais tu cuidar da tua saúde física, mais cientificamente comprovado, tu eleva o teu nível de bem-estar e felicidade. Quanto mais tu fizer exercícios da ciência da felicidade, um pote da gratidão em família, quanto mais tu fizer, sempre que você trabalhar neles, eles vão sim, cientificamente comprovado, elevar o seu nível de bem-estar e felicidade. Não sei como é importante ter isso no horizonte. Eu acho que eu me lembrei assim de um fato que foi muito mais intuitivo do que desconhecia até essa proposta na época, mas que é proposta de trabalho em que te oferece um aumento salarial, mas que tu sabendo que aquela atividade não te realiza como aquela que tu já está fazendo te realiza. E conseguir dizer não pensando nisso, porque aconteceu isso comigo, assim, e na época eu tinha oportunidade de fazer essa escolha, nem sempre a gente consegue, né? Porque às vezes as nossas demandas e necessidades exigem Total. uma escolha mais dura e menos voltada a bem-estar, mas na época eu podia. E eu pensei, eu vou ficar feliz com esse salário no primeiro mês. No segundo, eu só vou lembrar dos problemas que eu abracei com ele. E abri mão, assim, né? E continuei onde eu estava. E eu fiquei pensando como é importante a gente ter essas paradas para fazer melhores escolhas, que são escolhas duradouras, né? Sim. E enfim, isso que tu falaste, por exemplo, do relacionamento, pegando desde do que tu falou da visita do turismo que tu foste fazer lá, né? Antes de retornar a Curitiba, de poder ter alguém ao teu lado com quem partilhar as coisas. E eu fiquei pensando nas mulheres empreendedoras, enfim, que têm a escolher as suas sócias, os seus sócios, com quem trabalha, de prestar atenção nessas delicadezas, né, de que pode parecer, depois há grandes sofrimentos futuros, né, o tema da sociedade eu ainda não consegui trazer aqui, porque ele é tão delicado, que eu ainda não consegui trazer no âncora, eu já não sei várias vezes, mas eu ainda não consegui os entrevistados, mas porque às vezes grandes problemas que vêm da falta dessa observação e dessa parada, assim. Né? E tu sabe, Binha, que eu acho que assim, a sociedade é tão corrida, sabe? Tem um questionamento que eu sempre me faço, eu tô correndo pra onde e de quê, né? Que é o ponto assim, por que corre tanto? Por que corre tanto, né? E assim, tem um ponto que eu sempre paro e penso assim, qual que eu quero, a minha pressa ou a minha paz? Né? Então, sim, eu corro, eu atendo 20 estados do Brasil, né? Não vou dizer que não tem dias e não tem períodos. Agora mesmo em outubro, meu Deus do céu, nunca dei tanta palestra, nunca fiz tanta coisa. Sabe que assim, eu lembro que chegou um dia que eu tava chegando de São Paulo desse congresso e eu tive que ficar até 9 horas da noite trabalhando na corretora e eu ia dar uma palestra no outro dia às 9 horas da manhã, logo depois de ter chegado do intensivão em São Paulo, que teve esse congresso, e aí do nada eu virei água, 500 ml de água em cima do meu computador. No outro dia eu tinha palestra 9 da manhã. Eu lembro que eu virei o computador rápido, assim, de cabeça para baixo, para, né, mecanicamente tentar tirar o que tinha ali. E eu falei, cara, eu sou uma pessoa bem espiritualizada também. O que não tem a ver, não necessariamente tem a ver com religiosidade, mas pode também, né? Eu sou católica, por exemplo, inclusive, né, a música do meu casamento é a música do teu marido, pelo qual eu tenho muita admiração. Conectamos também por aí, né, Bruna? Verdade. E o ponto eu parei e falei, cara, isso é um recado de Deus para mim. Isso é um recado. Como assim? Eu fiquei 5 dias em São Paulo sem ver o meu filho. E na primeira noite tô aqui até as 9 da noite. Vai estar tudo errado. Não é isso, eu estudo isso. E aí eu voltei para o que eu falo sobre. O que adianta você ser uma pessoa especialista em alimentação saudável e comer só fast food? Eu falei, cara, eu tô na fila do fast food em looping aqui. Aí eu parei e falei, bom, o computador aqui eu vou deixar de cabeça para baixo, né? E eu vou meditar 3 minutos. Eu preciso me reconectar comigo mesmo. E aí eu parei, assim, a gente tem uma sala na corretora, que é um laboratório de inovação, assim, que é mais, né, coloridão e tal. Eu fui lá no puff, sentei e falei, cara, onde é que eu tô? Aí fiz uma meditação, e aí, por que eu trouxe isso aqui agora, Binha? Deu certo, a gente deu a palestra no outro dia, conseguiu outro computador, enfim. Mas o ponto que eu quero dizer a frase que mais explodiu no meu coração e na minha... Eu, como eu falei, sou uma pessoa bem espiritualizada. Outro dia eu posso contar sobre como eu descobri isso. Assim, eu fiz um exercício enfim, num processo lá, e aí, num momento assim, de renascimento, eu ouvi muito claramente Deus dizendo: meu ouvido, tu nasceu para fazer as pessoas mais felizes, né, ajudar as pessoas a serem mais felizes, sorrirem mais. E desde então eu falei, cara, beleza. Foi com 33 anos, a idade de Cristo, né? Eu lembro, nunca esqueço, quando eu fiz 33 anos, eu falei, Senhor, eu te pergunto, até orientação para ser freira eu fiz, desde que eu me conheço por gente, que eu tenho discernimento, porque eu vim. Se eu souber, eu posso ser mais útil. E desde então eu venho nessa descoberta ainda mais profunda de como fazer isso.
E nesse congresso, eu vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, tá, Bia? Porque há muitos anos eu desejo no congresso, né? Eu conheci o Gustavo no ano de 2020. E o congresso estava parado, obviamente, porque era pandemia. E a gente até conversou, ele falou na época, será que a gente faz online? Mas o congresso é uma experiência, muito mais do que conteúdo que eu possa te trazer aqui, do que foram os insights. É uma vivência, um vivenciar aquilo tudo. E aí, eu disse para o Gustavo, com certeza, o primeiro congresso que tiver, eu vou estar lá. E aí, no ano passado, foi o primeiro congresso pós-pandemia, e nós estávamos certos para ir, nós íamos com um casal de amigos, que inclusive é também nosso padrinho do nosso filho de batismo. É um casal muito próximo, muito querido. E nós fizemos um almoço aqui na nossa casa com amigos queridos, assim, no sábado, no domingo, aliás, e a gente, daí no outro final de semana, a gente ia ir na outra terça. E no sábado posterior a esse almoço, a filha de um casal faleceu num acidente. Caiu uma goleira na cabeça dela. Foi bem repercutido aqui em Porto Alegre isso. E eles tiveram conosco no final de semana anterior. E eu lembro que daí nós cancelamos as passagens, nós cancelamos as viagens, e eu refleti muito profundamente sobre, cara, como que eu vou para um congresso de felicidade nisso? Diante disso, não dá para ser feliz aqui. Eu tinha uma revolta, assim, porque uma revolta de não compreender como que aquela menina tão jovem foi arrancada dos braços daquela família do nada. Era muito violento. E eu lembro que eu refleti muito e eu falei, cara, eu vou porque eu preciso entender como é que enfrenta isso, né? E nós fomos ano passado. Então foi um congresso diferente, assim, foi um congresso vivido no luto, né? Foi um congresso que cada palestra parecia que me resgatava, assim, porque eu falava, cara, como que faz para continuar, né? E o Gabriel, nossa, ficou muito mal, muito, muito, muito mal. Ele dizia, mãe, não tem como. Tu sempre me explicou que a Bisa e o Biso, eles foram embora porque eles viraram, né, cresceram, casaram, tiveram os filhinhos deles, eles viraram estrelinha e estão cuidando de nós. Por que ela foi se ela é criança? E eu não tinha resposta. E ninguém tem essa resposta, infelizmente. E enfim, né, isso faz um ano. E como vocês podem ver, não é uma dor que cura, né? A gente aprende a lidar com ela, porque ela tá aqui. Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque é realidade. Eu esperei pelo menos 3 anos para ir para esse lugar, esse congresso. E na semana que eu ia, acontece isso. É a realidade que eu tinha naquele momento. E eu escolhi ir com muita dor no coração, deixar meu filho aqui. E esse ano foi um congresso diferente. E aí, para eu encerrar aqui essa fala, Binha, esse ano que me trouxe o congresso, eu fui, né, rezei muito para ir, e claro que muitos momentos me emocionei, porque eu voltei para aquele lugar do ano passado, e o que Deus me colocou no coração esse ano, e o que eu trago aqui, né, independente da tua espiritualidade, da tua religiosidade, eu trago aqui um conceito de felicidade que é coerência com a tua essência. Ser quem tu é um dos grandes segredos da felicidade. A gente vive num mundo muito de máscara, um mundo muito plástico, do que tu tem que ser o que querem, ou o que agrada, ou que... Cara, tu tem que ser o que tu é. E tu tem que respeitar o outro no que ele é. E isso, a gente tá falando de uma liberdade e uma paz que só a coerência com a tua essência é capaz de proporcionar. Bruna, muito obrigada por transbordar aqui no Âncora de Carreira. A gente já estourou todo o tempo aqui, mas também penso que quem chegou... Não, eu penso que quem chegou até aqui, porque essa é a liberdade que se tem com podcast, né? Eu trabalhei muito tempo em emissoras de rádio e existe a escravidão de uma grade de programação. E eu custei até me acostumar com a liberdade do podcast. Bom, estourei, chegou até aqui quem quis, e ok. Então, acho que é isso, né? Dessas escolhas que se tem. E importante, de alguma maneira ou por alguma razão, foi importante trazer isso, desse luto que não impede a busca. Não impede. Porque é o que falamos até aqui, né? Essa felicidade que é busca, que é esforço, que é valorizar aquilo que está ao alcance e não em vão repetir isso aí, né? O segredo da felicidade é a realidade. O jeito que ela está dentro da realidade que se tem. Mas eu vou ainda mais uns minutinhos para te pedir uma dica de livro, né? Porque a gente não consegue falar tudo e por isso mesmo é bom ter dicas de livros para conseguir ampliar
conteúdos e experiências. Que legal. Querida, eu tô com vários livros, até depois se tu quiser tirar uma foto aqui, porque eu fiquei, cara, eu vou ficar com todos os meus livros, assim, de cabeceira, que na hora me venha qual que eu tenho que indicar. E eu vou falar aqui o livro que eu citei, né, durante o podcast, que é o último, que é o livro que o Topen Shahar, com quem, né, tem essa formação nos Estados Unidos, ele escreveu durante a pandemia, então ele é um livro muito bacana, assim, porque é bem isso, sabe, que o amigo dele perguntou, cara, tu vai mesmo falar de felicidade no meio de uma pandemia? Ele falou, pois é, agora que a gente tem que falar dela. O livro se chama Seja Mais Feliz, Aconteça o que Acontecer. É um livro do professor Tal Ben-Shahar, e ele é muito interessante, assim, porque ele traz essa provocação aí, no teu lugar, na tua realidade. Como é que faz para ser mais feliz? Esse é o ponto, um passo de cada vez, com consistência, paciência e aproveitando a jornada, porque é isso que a gente tem de belo. Essa é a ciência da felicidade. Muito obrigada. E me vem daí quando tu falaste sobre como é que eu que estou trabalhando e palestrando com felicidade, né? Vou abrir mão de estar, de repente, algum momento com meu filho. E me lembrei do livro Essencialismo. Ai, tá aqui, guria. Juro que era o que eu ia indicar. Vou te mandar uma foto. Era esse. Eu disse, eu vou começar indicando esse. Que bom, viu? Era para aparecer. Que para mim eu li numas férias, ele foi bem importante para tomadas de decisão, mas teve o livro seguinte dele, que é o Sem Esforço, que ele começa fazendo uma autocrítica. Eu não estava conseguindo ser essencialista. E daí ele escreve um outro livro com os insights que ele tem depois disso. Diz, como é que eu que faço de essencialismo? Entrou num looping também de correria que não tinha tempo para o essencial para ele. Opa! Então é muito bacana essa autenticidade quando um autor vem, coloca uma proposta e revisa a partir da própria experiência. Claro. E é um sofrimento que eu tenho em relação à comunicação, por exemplo. Vou trabalhar uma comunicação autêntica, o cuidado, o tempo de escuta, a comunicação não violenta. E quando eu vejo, estou aqui aos gritos. Isso nos causa um sofrimento maior ainda, porque a gente está muito consciente. Mas tu sabe que o Tal, desculpa te interromper, mas o Tal, ele tem uma coisa que ele diz assim, it's time to be human, né? É hora de ser humano. E entender que, bom, tu tá dando o teu melhor. Então, né, reconhece, né? Às vezes, é que nem, né, com o Gabriel, eu fui lá, gritei, e aí eu ensinei ele já a dizer, filho, tu tem que, né, fala também. Não fica numa situação passiva, diz, mãe, eu não admito que tu fala assim comigo, eu te trato com respeito, eu exijo que tu me trate com respeito. A primeira vez que eu ouvi isso do meu filho, Binha, aquilo me deu um freezing, assim, me gelou, falei, aí eu falei, olha só, tá errado o que tu fez, tá? A gente vai voltar a falar disso. Mas a mãe tá tão orgulhosa. E ele, eu tava com muito medo, eu fui muito corajoso. E o filho, tu foi muito corajoso. Porque é isso, né? A gente vive uma sociedade onde a gente aprende a se calar, a gente aprende a entrar nos moldes, a se adequar pra caber. Não. É sobre a gente ser coerente com a nossa essência. Tu sabe que eu reitero. O livro que tava aqui pra indicar era o Essencialismo. E aí, porque, sei lá, né? Eu indiquei outro. Mas eu gosto tanto do Essencialismo, depois te mando uma foto como é que é o meu. Tu indicou outro, porque esse aí que tu indicou eu não li ainda, daí já anotei. E tu sabe que o Essencialismo, pra gente terminar, que eu achei que a gente já estourou todo sempre. O Essencialismo foi o primeiro livro da minha vida, que eu terminei e comecei de novo. Eu falei, cara, tem muito pra aprender aqui. E assim, é um livro maravilhoso. Com certeza vou contigo com todas as estrelas nessa indicação aqui também. Que prazer essa conversa, minha amiga. Conta sempre comigo. Um prazer estar com todos vocês aqui. Espero que... o que eu sempre falo assim, cara, de tudo que tu ouviu, quando eu dou as palestras, eu digo, de tudo que tu ouviu aqui é muita coisa. Escolhe uma. Porque a Ciência do Hábito, que é outro livro bacana também, que é O Poder do Hábito, ele fala assim, não dá pra fazer um montão de coisa ao mesmo tempo. Amanhã eu vou acordar, daí eu vou começar a tomar 2 litros d'água, daí eu vou fazer 2 horas de academia, daí eu vou... Não. Daí no segundo dia tu já não tá fazendo nada. É uma coisa. Que seja o Diário da Gratidão, que seja meditar 2 minutos, que seja pegar o essencialismo e começar a ler um parágrafo por dia. Uma coisa bem feita, até que ela crie o hábito. E aí o poder do hábito acontece, que é enfim, que ele chama ali do looping do hábito positivo, né? Mas, então, meu convite aqui é, depois de tudo que tu ouviu, o que te tocou mais na tua essência? O que te traz aqui de coerência com a tua essência que tu pode começar a fazer a partir de hoje? Porque, gente, agora, dessa história que eu infelizmente contei do ano passado, agora é tudo que a gente tem. Felicidade para vocês. Obrigada pelo convite, querida, um prazer imenso. Bruna Severo Romero, muito obrigada pela disponibilidade, pela transparência, né? Essa entrega não só de conteúdo, mas de emoção e dessas experiências todas. Realmente a gente precisava aqui de uma série de podcasts para desenvolver cada ponto que eu fiquei aqui anotando para abrir e que não deu tempo, obviamente. Mas a gente lida também com isso, com esse recurso finito que é o tempo.
mas que fique o melhor. Muito obrigada mais uma vez. Merece, querida. Beijo grande. Tchau, gente. Obrigada. E a você que nos escuta, já sabe, se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo!